Eu fico sempre pensando na questão da responsabilidade do jornalismo. Responsabilidade é a palavra, não tem outra não. Se você acabou de chegar nesse canal, meu nome é Jana Viscardi, sou eu mesma dona e proprietária desse modestíssimo espaço. Você, pessoa que me acompanha do outro lado, é sempre muito bem-vinda por aqui. Você pode me acompanhar nas diferentes redes sociais, pode apoiar a produção de conteúdo desse canal lá no apoia-se/Jana Viscardi. Eu agradeço demais a você que vem apoiando o meu trabalho. Se você ainda não faz, não esqueça de passear por lá e deixar a sua contribuição. E você pode, claro, contribuir de outras maneiras, deixando aqui o seu like, não se esqueça disso, deixando o seu comentário, sugestão de tema, tudo aqui embaixo no vídeo mesmo. E hoje eu decidi falar com vocês sobre como se falou nas mídias tradicionais sobre um caso de violência contra a mulher que aconteceu nessa semana aí do dia 15 de novembro e que fez com que diferentes jornais decidissem abordar essa temática, o que me coloca para pensar nisso que eu pontuei, que tem a ver com a questão da responsabilidade dos jornais quando vai falar de problemas que são problemas que estão ali entranhados na nossa sociedade. É uma sociedade que é machista, que é misógina e que tem um trato com as mulheres que passa grandemente pela lógica da violência. Violência física, violência verbal, violências simbólicas, das mais variadas. E aí nessa hora, a gente sempre se pergunta qual é o papel dos veículos de imprensa nisso. E esse caso, que foi o caso de agressão do Alexandre Correia contra a Ana Hickman, me fez muito pensar nesse papel. Claro, não é o único caso, eu já falei sobre como se reporta a violência contra a mulher aqui no Notícias Incríveis, um sem fim de vezes, muitos foram os casos que eu já trouxe para a gente discutir aqui, mas é inevitável quando a gente tem o caso de uma celebridade, a gente olhar para esse episódio também em função de ser uma celebridade envolvida, porque tem aí um inflar de notícias. Bom, para começar, o que a gente não pode ignorar é a questão do furo. O fato de que tem alguém que vai dar essa notícia primeiro, né? Sair na frente. E o quanto o furo faz com que os outros jornais, entendendo que aquilo pode ser uma notícia em potencial de chamar a atenção das pessoas, o quanto esse furo faz com que outros tantos veículos vão orbitar em torno deste furo e procurar mais informações para trazer para as pessoas. A gente não pode esquecer que o jornalismo vai dizer que, bom, o objetivo é aí reportar os fatos, aquilo que é relevante para as pessoas. E aí é interessante a gente pensar, como eu sempre digo aqui, na história do como nos comunicamos importa, dessa escolha de como fazer isso. Eu já aproveito para dizer para você que eu discuto muito também esses casos, não só aqui, mas trazendo exemplos de estudos para a gente pensar justamente como é que o jornalismo vai falar sobre uma série de temas no meu curso Como Analisar um Discurso, que está com as inscrições abertas. A turma vai acontecer agora nos dias 21 e 28 de novembro, das 19h30 às 21h30. Você pode, claro, se inscrever, eu deixo o link aqui embaixo, você acessa lá o simpla.com.br/Jana Viscardi e acessa o site das inscrições. Você pode, inclusive, se inscrever em conjunto com um outro curso muito bacana que eu vou dar em dezembro, que se chama Língua, Política e Poder, e que inevitavelmente também passa sobre as questões relacionadas ao jornalismo. Vamos voltar a essa questão. Então, você tem o furo, você tem os outros jornais orbitando em torno disso, você tem esses jornais decidindo, porque essa é sim uma decisão, que este é um tema que deve ser reportado, e você tem os jornais decidindo como é que isso tudo vai ser reportado. E nos casos de violência contra a mulher, tem esse elemento de pensar se a maneira como se está reportando um episódio de violência, se ele valida uma dinâmica de opressão já existente na sociedade, se ele dá mais pano para manga para aquilo que é esse discurso hegemônico sobre o que é uma mulher, por exemplo, na nossa sociedade. Mas eu fico sempre com a impressão de que, em função desses outros elementos todos, o furo, a corrida, a pressa, a falta de gente nas redações, a precarização do trabalho e as dinâmicas hegemônicas também que operam dentro das dinâmicas de trabalho do jornalismo, que fazem com que algumas dessas reflexões não apareçam
nos veículos de massa maiores. O que a gente teve em termos de notícia? Eu vou dar exemplos que vêm de 2 grandes jornais, o Estadão e a Folha de São Paulo. O Estadão disse assim: Ana Hickman registra BO após briga com o marido. Alexandre Correia nega suposta agressão. Aqui eu já começo te mostrando um elemento que eu considero muito importante aqui, é que quem vem para o centro é ela, Ana Hickman. E ela é sujeito e ativo dessa ação, porque o verbo que vem em seguida tá na voz ativa, que é registra. Então foi ela quem conduziu algum tipo de ação. E nesse caso foi registrar um BO. E aí está dizendo após briga com o marido. Como ela foi o sujeito dessa oração, essa briga parece ser ela que brigou com o marido, né? E aí ela foi lá e registrou esse BO. Em seguida, vem então o nome do marido, Alexandre Correia. E aí é ele dizendo, negando aquilo que é o teor do BO que ela fez. Então, ele é o agente de uma ação de negação de algo que ela foi lá dizer que aconteceu. Então, ele não é o agente de algo que ele promoveu. Ele está sendo o agente da negação de algo que ela está dizendo que ele fez. E isso é interessante porque tem um estudo da professora Micheline Tomasi que ela vai falar justamente sobre essas estruturas sintáticas em manchetes de jornal que tem relação com violência contra a mulher, em que muitas vezes o destaque primeiro é para a mulher e só depois é que o homem vai aparecer. E veja, ela tá falando inclusive de casos que não tem a ver com pessoas que são celebridades. Então aqui você poderia dizer, não, é só porque ela é a pessoa mais conhecida. Mas esses outros estudos podem nos mostrar que não é exatamente isso, que tem sim um padrão em casos de violência ou feminicídio em que a mulher acaba se tornando o centro da questão e não aquele quem é o agressor, né? Então esse é um ponto importante. E aí aqui tem uma coisa que já sei, que é possível que você queira dizer, que é, mas Jana, veja só, ainda não se sabia o que tinha acontecido. Tá bem, se ainda não se sabia, por que é preciso reportar com tanta pressa? Pensando nessa outra questão que tem a ver com uma responsabilidade, né, naquilo que se reporta e como se reporta. E aqui não adianta você me dizer, Jana, mas é fundamental reportar logo. É fundamental reportar logo por quê? Por uma dinâmica do jornalismo ou pela importância do tema? Porque se for pela importância de, esse tema vai ficar frio, aí já não é mais um interesse pelo fato, por aquilo que ele representa e como se deve falar sobre ele, e sim o interesse do jornal, do jornalismo, e que muitas vezes tem relação com uma questão de mercado, mercadológica, uma notícia que fica fria, que as pessoas não vão querer mais acompanhar. Então, isso tudo é tão importante pra gente pensar, que não é óbvio, entende? Não é de primeira, quando a gente olha isso, parece que essas estruturas estão todas muito definidas, não é possível fazer diferente, e não é verdade. Em especial, considerando o fato de que os jornais eles têm ali na mão a faca e o queijo para definir o que vai para o ar, o que não vai e de que maneira. Na Folha de São Paulo, uma das manchetes dizia: Ana Hickman, de novo ela como centro, ela começando, comparece à delegacia após desentendimento com o marido. Então, se aqui atrás a gente teve a mesma estrutura, Ana Hickman, um verbo, um complemento para depois o após e aí alguma coisa com o marido, e no caso do Estadão foi briga com o marido, o que a gente teve com a Ana Hickman foi, Ana Hickman comparece, aí o complemento à delegacia, após desentendimento com o marido. E aqui veja a escolha que se fez do vocabulário. Então, para além desse elemento de trazê-la para o centro e não aquele que até aquele momento era supostamente o agressor, o que vai se dizer é que após o desentendimento, é uma escolha vocabular que é assim, como não temos toda a informação, a gente coloca assim, só que é muito grave, porque desentendimento é muito diferente de agressão física. Jana, mas não se pode ser irresponsável. Tá, de volta para essa mesma pergunta, fique-se fazendo essa pergunta. Precisa reportar assim quando você não sabe direito o que aconteceu? Aí você suaviza a história, conta a conversa, começa a contar a conversa nesses termos. Será que precisa? Será que precisa ser feito desse jeito? Muito bem. Uma outra notícia apareceu também na Folha de São Paulo, e aí tá dizendo assim: Ana Hickman acusa o marido Alexandre Correia de lesão corporal e violência doméstica. De novo, quem é que está no centro? É a mulher.
ela é quem acusa, ela é quem registra o BO, ela é quem vai à delegacia. Então, veja, o foco está nela. Então tem essa ação que é dela e não dele. Então ela é quem está ativa nisso. E não o sujeito que é aí acusado, né? Que está sendo dito como o agressor. Então veja que você concentra o olhar para essa pessoa que precisou mover uma ação, digamos assim, se mover a partir de um episódio de agressão. Mas a escolha que se faz é se concentrar nela e não naquilo que ele teria feito. Esse é um elemento que eu considero fundamental. E veja, esse é um tema, tanto que, por exemplo, a professora Micheline Tomasi vai falar nos estudos dela, como também em casos de feminicídio, o livro Histórias de Morte Matada Contadas Feito Morte Morrida, da Nara de Oliveira e da Vanessa Rodrigues, vai falar justamente o quanto a mulher é o foco e o homem ele aparece muito depois, mesmo nos casos em que o homem assume o que fez. E aí aqui tem um elemento importante, né? Quando você vai pensar o que é reportar uma violência, que fluxo é esse do reportar uma violência, ou de uma violência cometida por um homem contra uma mulher, é que muitas vezes esse homem nega a princípio. Então veja, se sabe que muitos homens negam e só depois surge a verdade, por que é que você escolhe reportar de cara, com pressa, para depois ir acompanhando como se fosse uma novela? Então veja que há maneiras de fazer, e você pode pensar em outras maneiras que seriam juridicamente viáveis para os jornais, em que o Alexandre Correia é o centro e não ela, que foi a vítima da violência. E isso é importante dizer, porque a gente está falando de uma sociedade em que sempre vai arranjar justificativas para o que aconteceu para uma mulher que é violentada. Então, esse tipo de manchete, ele coloca essas coisas nesse imaginário, mantém essas coisas nesse imaginário. Ele está sendo acusado, mas será que ele fez mesmo? Tem uma coisa de uma responsabilidade aqui, né? Eu não me conformo. Sério, não me conformo. Só que eu me conformo menos ainda quando eu começo a observar os caminhos que falar sobre essa violência cometida pelo Alexandre Correia ganha, assim, para repercussão, para onde isso vai. Essas informações que vão chegando depois passam a ser noticiadas em portais de fofoca. A gente sabe, a fofoca tá aí desde sempre, as pessoas, esses perfis eles existem, são inclusive muitas vezes extremamente irresponsáveis, mas para além da cobertura irresponsável, para mim, o que chama a atenção, claro, junto com isso, é a editoria passar a ser entretenimento. No caso da UOL, por exemplo, quando você entra, tem lá uma página que chama Splash. E essa Splash é uma parte de entretenimento da UOL. É lá dentro que essas informações sobre o que aconteceu com a Ana Hickman começam a aparecer. E você pode me dizer, mas Jana, ela é uma celebridade. Gente, foda-se. Antes disso, antes dessa classificação que você quer fazer de maneira asocial, fora do planeta, que as pessoas querem fazer para um jornalismo, esse jornalismo acontece numa sociedade. Ela pode ser sim considerada uma celebridade, mas ela é uma vítima de violência antes disso. Então, essa informação precisa ser tratada dignamente e não ser encaixada nessa lógica da fofoca. No dia que eu entrei nesse perfil, tinha uma notícia atrás da outra. Então, nesse Ana Hickman agradece apoio da Recado em Vídeo, é o vídeo ele mesmo, então é o rosto dela. Mas nos outros dois posts, foi uma entrevista que a Splash foi lá cavar com este homem, que é o agressor, e que, veja, se estava averiguando a informação, e o que se foi fazer foi buscar a palavra dele. E veja, eu não estou dizendo que homens não podem falar, mas é de uma irresponsabilidade sem tamanho, esse doisladismo do jornalismo, do tipo, temos que ouvir todas as partes. Veja, se você não tem as informações, e se é tão comum que homens mintam em situações como essa, como é que você coloca um microfone na boca dessa pessoa? Em um dos casos, está escrito lá, fiquei em pânico, ouça áudio da entrevista com Alexandre Correia. Essa mulher apanhou e você está dando espaço para esse homem dizer que ele ficou em pânico. Teve portal de notícias que foi falar a frustração que ele sentiu porque ele foi hostilizado numa padaria, porque uma senhora, sei lá, disse impropérios para ele. Então, que lugar é esse que o homem continua tendo, mesmo depois de agredir uma mulher, que não o de... É importante que seja averiguado, que ele passe pelo processo, sei lá, de justiça, ao invés de ganhar o microfone na mão para dizer, olha, os homens também têm sentimento, fiquei em pânico. Ele ficou em pânico? E o outro é mentir e omitir no desespero. Aí, de novo, essa lógica desse sentimento desse homem que agrediu. Então, você superhumaniza
este homem depois que a mulher foi agredida. Veja, numa sociedade em que a mulher muitas vezes é colocada como quem tem culpa da agressão, qual é a responsabilidade que um jornal tem de colocar a entrevista e colocar o enquadramento da entrevista no lugar da fofoca e desse jeito, com esses sentimentos de desespero, de pânico, também sou humano. Sério, gente, eu não posso acreditar. E veja, o que eu tô dizendo aqui, gente, não é pra dizer que nunca mais pode se entrevistar um homem na vida, pelo amor de Deus, hein? Não vou me encher um saco com isso, mas eu tô falando de responsabilidade. E o pior, a arte que a gente vê nesses posts são de fotos do casal. Uma delas, eles estão os dois sorrindo, na verdade nas duas, mas uma delas rindo escancaradamente. E aí embaixo, menti e omiti no desespero. Gente, é um absurdo. Em cor amarela, o outro em cor vermelha. É assim, a banalização da violência no nível máximo. É inacreditável. Quer dizer, é muito crível, né? Mas é um absurdo que em plenos 2023 a gente, diante de tantas discussões que são feitas assim há décadas sobre o que é a violência contra a mulher, como se falar sobre isso, e se insiste a ter essa lógica, essa dinâmica. E depois ele diz entrevista exclusiva, que é quando tem essa entrevista aí da Splash. Alexandre Correia confessa que agrediu Ana Hickman e mentiu a negar briga. Aí tem esse lugar sensacionalista da entrevista exclusiva, esse lugar do jornalismo que eu falei lá atrás, do furo. Quem é que consegue falar com o sujeito? E como vai enquadrar essa conversa? Que destaque vai dar para partes dessa conversa? E veja, tudo isso tratado como um produto. Então a violência contra a mulher sendo colocada como um produto. É uma entrevista exclusiva, é uma postagem em que ganha destaque a fala dele e isso dá like, né? Hoje like, mas antigamente não era na lógica do like, né? Era da compra desses jornais, enfim. Então, gente, você tem um lugar de uma vitimização do agressor. Nossa, foi hostilizado. Nossa, ficou em desespero. Meu Deus, pânico. Porque você quer dar exclusivo, você fica recortando pedacinhos da fala desse sujeito, que quem ganha espaço, então, é ele. Nesse caso, como em muitos outros, o que você faz é individualizar a questão. Então, a maneira como se decide abordar esse caso de violência é individualizando. Não vai se falar, portanto, da gravidade do que são as violências cometidas por homens contra mulheres e que são sistematicamente conduzidas por esses homens contra mulheres, porque vai ficar nessa individualização, nesse tom de fofoca. Muita fofoca. O que coloca, além disso, essa conversa num lugar de profunda banalização. É como se você estivesse acompanhando uma novela. Mas isso não é uma novela. É o que acontece sistematicamente contra mulheres, por homens, que matam, que batem, que estupram mulheres. Não tem o menor cabimento. E é claro que essa estatística não é igual para todas as mulheres. Mulheres pobres, mulheres negras são ainda mais afetadas por essas violências. Mas nenhuma dessas notícias nos dá conta disso, porque individualiza, porque tem um tom sensacionalista, porque coloca a mulher no centro. Ela registrou o BO, ela foi na delegacia. O jornalismo precisa se entender dentro de uma sociedade, precisa entender o que são os discursos hegemônicos e as práticas de opressão que se revelam também na língua, tá? Essas violências e como elas se revelam também na língua. Para isso, repensar o que é reportar violências. E nesse caso, violência contra a mulher. Como é que se está fazendo isso? Então, veja, eu quis trazer todos esses exemplos, ficou um vídeo longo, mas porque para mim era fundamental, mais uma vez, numa jornada de 8 anos em que eu falo sobre questões de linguagem, trazer o quão irresponsável tem sido a cobertura dos jornais há décadas sobre o que é a violência contra a mulher. E em 2023 a gente ter casos como esse, em que a estrutura sintática está equivocada, o que a escolha dos agentes está equivocada, em que a editoria está equivocada. Não é fofoca, é vida real. São agressões sistemáticas contra as mulheres. E não é possível que seja assim que se trate essas questões. Eu nunca falo sobre jornalistas específicos, porque eu acho que é um problema também sistêmico. Não me interessa falar de um jornalista, porque eu sei também, inclusive, dos processos de precarização. Mas os veículos de imprensa precisam se ver como responsáveis. As faculdades de jornalismo precisam se ver como responsáveis. E os jornalistas e os seus colegas também precisam se ver como responsáveis. Esse é o meu convite para o dia de hoje. Um abração para todo mundo e tchau, tchau.